Chega muito pra mim assim, se a mulher ou o homem tem a capacidade de mudar o outro. A pessoa, por Aham, exemplo, uma mulher interessante conheceu isso, um né? cara e ele sempre foi torto, sempre foi da noite, sempre chegava atrasado nos seus compromissos e tal, mas ela acha que não. Mas quando a gente começar a namorar, eu vou mudar ele. Você acredita nessa mudança? Eu acredito na mudança de todo ser humano, obviamente, senão eu não faria o que eu Aham, faço, né? Todo ser humano é capaz de mudar. Existem algumas exceções não. Pessoas que têm algum tipo de transtorno de personalidade não mudam, né? Porque ela tem um transtorno que não tem solução. Mas tirando esse tipo de pessoa, todo ser humano pode mudar. Agora, qual que é o ponto que as pessoas têm que prestar atenção? Esse sentimento de eu vou mudar o outro é o sentimento de uma pessoa que tá nessa dependência emocional, né? Eu brinco no meu Instagram que são as Carlonas, né? A Carlona é a mulher que ela tem o perfil de ser a resgatadora, ela quer resgatar todo mundo, porque ela quer dar conta de tudo sozinha, né? Então, só que inconscientemente, por que ela quer mudar aquela pessoa? Justamente por causa de todo esse movimento imaturo, egoísta que a gente vem falando. Por quê? Quando ela vê, como ela tá muito desesperada para ter alguém para tapar o buraco dela, ela conhece um fulano. Esse fulano, obviamente, não é o príncipe encantado, porque príncipes encantados não existem e princesas exato. encantadas também não. Existem seres humanos reais, com luz e sombra, defeitos e qualidade. E esse cara não vai ser o príncipe encantado, mas ela quer que ele seja. E não importa quais defeitos e quais qualidades ele mostrou para ela que ele tem. Ela quer que seja aquele lá, porque ela tem o pavor daquele lá não dar certo e ela não conseguir encontrar outra coisa melhor. Porque ela tem vários padrões de escassez, de dependência emocional, falta de pai, falta de mãe, várias questões. Então ela tem pavor de ficar sozinha e não conseguir encontrar alguma coisa melhor. E aí o que que ela faz? Ela olha para aquela pessoa e na cabeça dela é assim: essa pessoa vai ter que ser aquilo que tá aqui na minha cabeça. Vai ter que ser o homem com essa checklist aqui perfeita que eu tenho na minha cabeça. Ela tem que ser essa pessoa. Se ela não é, não importa. Eu vou fazer algum movimento para que ela se torne essa pessoa que eu quero para mim. E inconscientemente, quem que é essa pessoa que ela quer para ela? O pai. O pai que ela gostaria de ter tido na infância e ela sente que não tem e que nunca teve por algum motivo. Então, enquanto ela não resolve essas feridas, ela vai sempre projetar isso na vida real, né? E algumas pessoas me perguntam assim, Bia, mas o que é projetar? Às vezes eu falo projetar e não fica muito claro, né? É muito simples. Pensa quando tu vai no cinema. Quando tu vai no cinema e tu senta ali para assistir teu filme no cinema, a tela do cinema, aonde você está assistindo o filme, ela é branca. É uma tela branca. Não tem filme nenhum passando ali. O filme que tu tá assistindo, ele tá dentro de um projetor, que tá lá atrás da sala, que tá projetando na tela branca o filme. Então eu sempre falo, o projetor da tela do cinema é a tua cabeça, é o teu inconsciente. Então qual que é o filme que tu tá vendo ali? É o filme que tá aqui. Se você não é capaz de entender qual o filme que tá dentro do teu projetor, tu não consegue ver a realidade, tu não consegue ver a tela branca nunca, tu só vê o filme que tá aqui. E aí ela vai fazendo esse movimento de projeção daquilo que ela gostaria de ter na vida dela, do que ela gostaria que aquele homem fosse, mas ele não é. E aí entra um ponto muito importante que eu friso muito, Wesley, no meu conteúdo. É, esse movimento é um movimento muito perigoso para todo mundo, para homens e mulheres. Por quê? Porque a mulher que faz esse tipo de movimento, e os homens também, a tendência é que essa pessoa sempre entre numa relação abusiva. Em 99% dos casos, ela vai entrar numa relação abusiva. E quando eu falo relação abusiva, eu não estou falando de relação abusiva que não é abusiva, é só duas crianças batendo boca. E aí tem um monte de gente que fala, ah, que pessoa tóxica, macho tóxico, né? E não sei o quê. Começa essa coisa arada toda. Eu tô falando de relação abusiva. E relação abusiva é uma relação patológica, uma relação doente, né? E quando a gente fala de relação abusiva, a gente tá falando sempre de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade que se relaciona com uma pessoa que é dependente emocional. Então, a gente tem vários tipos de transtorno de personalidade. A gente tem o psicopata, a gente tem o sociopata, a gente tem o narcisista. E esse tipo de pessoa é uma pessoa que não tem cura. É um tipo de doença que não tem cura, não tem tratamento para esse tipo de pessoa. E aí o dependente emocional se conecta muito com os psicopatas narcisistas e aí ela quer mudar esse ser humano, que nunca vai mudar.
Então, o que vai acontecer nessa dinâmica? Ela vai aceitando todo tipo de abuso cada vez pior, na esperança de que um dia ele vai ser o príncipe encantado que ela tanto deseja. Mas ela está sendo abusada de todas as maneiras que você possa imaginar. E ela continua ali. Parece que o outro percebe que a pessoa é dependente, né? E se aproveita dessa Percebe, situação, né, cara? percebe, percebe. Porque se encaixam perfeitamente. Porque se fosse uma pessoa saudável não consegue tolerar um dependente emocional. Olha pro dependente emocional e fala: misericórdia, que pessoa insuportável, carente, desesperada, sai pra lá, agoniante. Não dá, nenhuma pessoa saudável se relaciona com dependente emocional. A única pessoa que tolera um dependente emocional é uma pessoa psicopata. Porque ela vê ali exatamente tudo que ela precisa, né? Que é uma pessoa que se humilhe, se rebaixe e aceite todo tipo de abuso, porque a pessoa que tem um transtorno de personalidade como a psicopatia, o narcisismo, essa pessoa, o que dá felicidade a ela, que na verdade é prazer, não é felicidade, é ver o outro se humilhando por ele. Quanto mais poder o psicopata, o narcisista percebe que tem sobre o outro, mais ele se sente poderoso, porque o transtorno de psicopatia e de narcisismo tem essa característica de se sentir poderoso. Eu sou o melhor e todo mundo é fraco e eu consigo controlar e manipular as emoções de todo mundo, né? Então, ele vai sempre estar fazendo esse movimento de querer controlar as emoções do outro. E a única pessoa que se permite ser manipulada e ter as suas emoções controladas é a pessoa que está muito fraca emocionalmente falando, uma pessoa muito imatura, uma pessoa dependente emocional. Essa pessoa vai ser manipulada. E é tudo que o psicopata precisa. Então, é um grande perigo, né? E quando eu digo perigo, é perigo mesmo. Então, assim, os casos de violência que a gente vê, e não só contra a mulher, tá? Porque muito se fala sobre os casos de violência com a mulher, assassinato de mulher, mas os homens são a maioria desses casos, tá? Os homens morrem muito mais dentro de casa, os homens têm muito mais esse problema, os números dos homens são muito maiores do que os das mulheres, mas é que se coloca muita mídia no caso feminino, né? Mas é aí que a gente vê homens e mulheres apanhando. É aí que a gente vê homens e mulheres sendo assassinados. É aí que a gente vê homens e mulheres se suicidando por causa de relacionamentos. E é aí que a gente vê questões com filhos e tudo mais, e pode acontecer coisas muito horríveis. Então, assim, é muito perigoso mesmo esse movimento de tentar resgatar o outro. Né? Então, o que é o movimento correto? Assim, muita gente me pergunta também, qual que é o limite desse amor que eu falei, que é sobre você olhar para o outro e fazer aquilo que é importante para o outro, e você não se permitir ser abusado, por exemplo. Qual que é esse limite? Valores inegociáveis. O que é inegociável para você? Para mim é inegociável a fidelidade. Então, para mim, a pessoa não pode se relacionar com outra pessoa. Então tá. Então, se o outro se relaciona com outra pessoa e inventa mil desculpas e inventa uma história que faz você se sentir culpado por aquela situação, isso é manipulação. Você deveria sair dali. Mas se você não consegue sair, você tá aceitando um abuso, você tá passando por cima de um valor inegociável teu para fazer aquilo, para a pessoa fazer aquilo que ela quer. Então isso não é relacionamento, ali não tem reciprocidade, ali não existe amor, ali existe um jogo de manipulação e controle, na qual você está aceitando ser controlado e manipulado. E aí, para tentar não ser, você tenta manipular de volta. E tenta resgatar, mudar aquela pessoa, que também é um tipo de manipulação.